Amém. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Quero orar mais um pouquinho. Pedir que você curve sua cabeça, feche seus olhos e ore de verdade ao Senhor, junto comigo nesse momento. Amém. Deus, eu quero me achegar a Ti mais uma vez nessa noite, junto com os meus irmãos em oração. Já temos nos achegado a Ti através dos louvores, através das canções. E agora queremos chegar mais uma vez. E o meu pedido especial nessa hora, junto com toda a igreja, é que você esbraveje a Tua voz nesse lugar. Troveja a Tua voz, Senhor, nesse lugar, nessa hora, através da Tua santa palavra, através dos textos que iremos ler, dos pensamentos, ó Deus, que iremos arguir, que o Teu nome seja notório, que a Tua glória seja manifestada, Senhor, seja manifesta nessa hora, nessa noite, aqui nesse lugar, que a glória seja dada a Ti, que todos em uma só voz dê glória ao Teu nome, que a Tua exortação venha, que, ó Deus, o Teu perdão venha, Senhor, a Tua revelação do Teu santo amor, da Tua santa graça, daquilo que Tu queres de nós, daquilo que Tu requeres de nós, ó Deus, como povo, como igreja. E principalmente que essas revelações sejam cravadas em nosso coração e que eles possam ser uma boa terra, Deus, uma terra humilde, uma terra que aceita a exortação, que aceita, ó Deus, a correção e que se dispõe a viver e praticar a Tua palavra, Deus. Vem sobre nós, Senhor, nesse momento, com essa revelação, com o espírito de profecia, espírito de revelação, esse é meu pedido. Mas, além do que eu peço, além do que eu posso pedir, eu reconheço, ó Deus, que o comando é Teu, o domínio é Teu, esse culto é Teu, é para Ti, por meio de Ti, e para a Tua glória, e por Ti, Senhor. Então, a Ti seja a glória eternamente, amém. E que você possa superar, ó Deus, que o Senhor supere, ó Deus, todas as barreiras que possamos colocar aqui nessa noite de incredulidade, de frieza, ou até mesmo litúrgicas, ó Deus. E vem com toda a força, vem com Tua majestade, que caiam as muralhas e que quebrem as correntes. E que todos a uma só voz Te dê glória. Glória ao Deus Altíssimo, nas alturas. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Bom, gente, essa noite eu vou ser um pouco ousado aqui, vou tentar usar um pouquinho. E se der ruim, me perdoem, tá? Não foi minha intenção. Mas por quê? Porque, inevitavelmente, né, no momento que a gente está vivendo atualmente, né, no momento atual, no mundo, com toda essa guerra que está havendo ali no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, todo mundo acompanhando, ou pelo menos está sabendo, não é isso? Bem, inevitavelmente eu fui estudar, eu fui orar, eu fui pesquisar. Tanto na ciência geopolítica, na geografia, na política, na história envolvida, a história recente desses conflitos, quanto também, principalmente, o que a Bíblia fala, né, sobre isso. E quando eu comecei a conectar alguns textos bíblicos, né, com o que está acontecendo e com o que eu estudei, né, de geografia, política, história desse momento, eu fiquei um pouco assustado, né, um pouco fascinado. E eu resolvi, né, diante de algo que Deus falou comigo, compartilhar uma parte disso aqui com vocês. Então,
É claro que não há expertise em mim, nem em política, nem em história, nada disso. Espero não cometer erros aqui, né, não cometer nenhuma informação equivocada, mas, principalmente, o que eu oro é para que o objetivo final da revelação de Deus sobre o que Ele requer de nós possa vir sobre cada um de nós essa noite. Amém? Amém. Então, eu quero começar dando duas informações para vocês. Tá? A primeira é que no mundo existem várias religiões, vocês sabem disso, né? Milhares, né? E há quem diga que até milhões de religiões no mundo. Mas 3 delas são as principais, né? As mais importantes, mais relevantes, consideradas. É difícil você falar mais relevantes, né? Porque a gente não quer ter nenhum tipo de intolerância religiosa, nem preconceito religioso. Mas, historicamente falando, e até em números, né, população que segue essas religiões. A gente tem 3 delas. E não à toa, ambas as 3 estão relacionadas com a nossa Bíblia Sagrada. Quais são? O judaísmo, obviamente, o cristianismo, obviamente, e o islamismo. E essa é a primeira informação. Então, fica aí na cachola de vocês, as 3 maiores religiões mais relevantes do nosso planeta. E se a gente crê num Deus único e verdadeiro que planejou desde a criação do mundo todas as coisas, então faz parte do plano dele que essas sejam de fato as 3 maiores religiões mais relevantes do planeta. E isso não está em desacordo, está em acordo com a sua palavra. A gente vai ver isso aqui. Amém. O segundo ponto que eu queria trazer, antes de começar, é sobre um texto bíblico, Mateus 24, quando os discípulos perguntam a Jesus, ele começa a falar por parábolas sobre o fim de todas as coisas, porque há muitas dúvidas pairando no ar sobre esse momento, né? A gente fica com muitos questionamentos sobre em que crer, em quem acreditar. São muitos professores surgindo, né, na internet tentando explicar. Se você abrir o YouTube, o que mais vai ter indicação para você lá é vídeos sobre o conflito, sobre a guerra de Israel com Hamas nesse momento. Sejam das grandes emissoras, sejam de canais pequenos de professores que estão surgindo aí no YouTube. Todo mundo aproveitando a onda para ganhar likes e visualizações, né? Mas algumas pessoas com intenções boas de querer realmente esclarecer. E no texto de Mateus 24, sim, o que eu estava querendo dizer com isso é o seguinte: apesar de muitas informações, muitos questionamentos, muitas dúvidas, um sentimento parece ser comum, pelo menos no meio da igreja, ao olhar para tudo isso. Não estou aqui, e nem vou falar aqui, meu objetivo aqui não é escolher lado, nem lhe forçar a escolher lado, não é sobre isso que eu vou falar. Mas, enquanto muitos estão na dúvida aqui, né, o que é que está acontecendo, quem está certo, quem está errado, mas um sentimento toma conta de todos nós. E esse sentimento o fim está chegando. É ou não é? Quando você se depara com isso, dá aquele temor, dá aquele pouco, né, de ansiedade, rapaz, alguma coisa está acontecendo, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. A gente tem esse discernimento. E quando os discípulos perguntaram a Jesus, quando Jesus também estava ali contando por parábolas sobre o fim de todas as coisas, eles perguntaram: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinais hão de acontecer? E Jesus ele começa a contar alguns sinais. A maioria de vocês conhece, ou talvez todos aqui, os sinais. Né? Ele fala: haverá guerras e rumores de guerras, né? Fome, epidemias, o mar, as pessoas se assustarão com o bramido do mar e das ondas, haverá sinais no céu e na terra. E ele fala: mas ainda não é o fim. Aí ele vai continuando. Vocês conhecem essa passagem, né? Pelo menos deveriam conhecer, mas conhecem, eu creio nisso. Mas tem um ponto, já perto do fim, que Jesus ele diz: e vocês serão odiados de todas as nações. Está lá escrito. Um dos sinais do fim dos tempos, um dos últimos sinais, se eu não me engano, esse é o penúltimo. O último e esse evangelho será pregado a todas as nações.
Mas o penúltimo é: vocês serão odiados de todas as nações. Ele está falando para os discípulos, para os cristãos, né? Os que estavam ali seguindo. Então, essa é a segunda informação que eu quero dar para vocês, né? Porque, inevitavelmente, tudo que está acontecendo no mundo, pelo menos eu não consigo enxergar de forma diferente. Ele está concorrendo para o cumprimento desse sinal. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero começar lendo com vocês Gênesis, para você ver como essa treta é antiga. Gênesis 9, versículo 20. Aqui é a história pós-dilúvio. O dilúvio, esse sim todo mundo conhece, né? Se você nunca leu na Bíblia, você já ouviu falar, já viu o filme, né? Seus pais, seus tios, avós já contaram para você essa história. A história do dilúvio todo mundo conhece. Isso aqui é a história pós-dilúvio. Noé e seus filhos, e noras e esposa, tinham acabado de sair da arca. E o texto diz: sendo Noé lavrador, ele tinha acabado de descer da arca, tá? Ele passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã é filho de Noé, é um dos 3 filhos, que é pai de Canaã. Vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé, os outros 2 irmãos, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Até aí. Então, não sei se deu para entender aqui. Noé, ele tem 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E logo depois que desceu da arca, com todo o estresse envolvido, né, com toda a tensão que ele acabou de passar, ele plantou vinho, plantou uva, fez um vinho, embriagou-se. E Cã encontrou seu pai nu, um dos 3 filhos. E alguns historiadores até discutem, né, teólogos historiadores, se resumiu a ele apenas ter visto a nudez do pai ou se ele fez algo pior e a mais com seu pai. Mas, enfim, a Bíblia não deixa nada claro, ninguém tem nenhuma afirmação sobre isso concreta. Mas fica claro aqui que, de uma certa forma, Cã, ele desprezou e desonrou o seu pai. E os outros 2 irmãos apareceram não concordar com a sua atitude e, vindo de costa, com toda a honra e respeito, cobriram o pai e ali o deixaram se recuperar. Noé, quando se recupera do sono, soube o que acontece, ele amaldiçoa Cã. E ele disse que Cã vai ser servo dos outros 2 irmãos. Riquelme, está pronto aí? Eu pedi para Riquelme colocar aqui uma imagem para mostrar aqui para vocês, fica bom de ver. Isso é como as nações ficaram divididas após o dilúvio. Tá? Aconteceu o dilúvio, morreu todo mundo, só sobrou Noé e seus filhos e suas noras e sua esposa na terra. Então, é lógico que as nações da terra, elas passaram a vir como descendência dos 3 filhos de Noé: Cã, Sem e Jafé. Então, essa é a parte do mapa ali. Aqui à direita está o Oriente Médio, aqui mais à esquerda embaixo é a África e ali em cima a Europa, tá? Do nosso mapa mundi. E a parte que está
em laranja, foi para onde veio Cã, o filho que desonrou Noé, tá? Cã, a sua descendência ocupou essas regiões que estão em laranja. Sem essa área em verde, tá? Onde Noé disse que Cã seria servo de Sem, e a parte em amarela é a de Jafé. Eles ocuparam principalmente ali países na Europa e alguns países ali na Ásia Maior. Essa parte em verde, onde Sem ocupou, é a parte que hoje é conhecida como Oriente Médio, onde estão os principais países árabes. E essa parte laranja, que Cã ocupou, os descendentes de Cã ocupou, estão aí. Eu não sei se consegue dar zoom, Riquelme, é possível ou não? Eu queria dar esse zoom para essa pontinha em laranja que está... Vocês percebem que aqui tem um mar? Oh, agora não tem mais nada. Esse aí, pessoal, é o slogan da Igreja de Cristo. Vocês estão vendo esse mapa mundi? Pronto, ali, ó, a região de... Pronto, exato. Vocês estão vendo ali que está escrito Canaã. Percebem? Nessa partezinha laranja, apesar de todo o Oriente Médio ser praticamente ocupado por Sem, pelos filhos de Sem, a região de Canaã, bem uma tirinha aqui, às margens do mar Mediterrâneo, fica Canaã, que é filho de Cã. Que a maioria aqui já sabe que Canaã é a terra prometida que Deus prometeu a Abraão e onde o povo de Israel tomou posse. Sobe um pouquinho, não, desce um pouquinho, desculpa. Sobe para baixo. Essa parte aqui mais embaixo, Leabim, né, Lubim, essas regiões, Misraim, principalmente, né, essa parte aqui é principalmente onde fica o Egito. Tá? No passado, essas são as nações, mas depois aí se tornou o Egito e alguns países da África. Então, a principal região que Cã tomou da terra, depois do dilúvio, se concentra em Canaã e no Egito. Né? Esses são os dois principais países, nações da época que Cã tomou. E se você puder aumentar mais o zoom ali embaixo da palavra Canaã, aumenta mais, não? Exato. Ficou ruim a qualidade, volta um pouquinho. Mas está escrito aí, Palestina. E aquele nomezinho menor também em cima está escrito Filícia. Filístia, isso. Ou seja, já nos tempos bíblicos já se conhecia uma região chamada região da Palestina. E era exatamente essa região da Filístia, porque Palestina significa Filistina, é a região dos filisteus. Os filisteus, aquele grupo, aquele povo bíblico que você conhece, de onde surgiu o gigante Golias, né? Todo mundo conhece os filisteus por Golias. Talvez seja o filisteu mais famoso. Mas filisteu, a Filícia é citada na Bíblia desde Gênesis. Tá? Em Abraão ali, ele já faz acordos, ele faz ali com o povo filisteu. Isso já acontece. Ok, então um pouquinho de geografia, aí história para vocês. E essa região era conhecida Palestina exatamente porque era a região onde viviam os filisteus. Não só os filisteus, tá? Viviam outros povos, mas passou a ser conhecida como Palestina por isso. Pode reduzir o mapa, por favor, de novo. Ok. Como a maioria de vocês sabem, em Gênesis 12, eu não vou ler, mas Deus ele aparece para Abraão. E ele chama Abraão. E ele fala para Abraão, Abraão, pode deixar o mapa, tá? Ele diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Vocês sabem onde Abraão ele vivia? Abraão ele vivia
na cidade de Ur, que era mais ou menos ali onde está escrito Elã, na região verde, sabe? Por ali. Tá, Ur dos Caldeus, alguma região por ali. O fato é que Abraão, ele era descendente de Sem. Noé falou, Cã vai servir a Sem. Lembram disso que a gente leu? Abraão era descendente de Sem. Ele era um semita. Você já deve ter ouvido falar esse termo, semita. Semita significa descendente de Sem, é um semita. Abraão, ele era um semita. Ele vivia na região verde. E Deus, ele fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E na verdade, antes disso, ele já se muda com seu pai, ali para a região de Arã, mais ou menos ali. Tera, o pai de Abraão, ele se muda com ele para Arã e já fica perto de Canaã. E a terra que Deus mostra para ele depois e diz, essa é a terra que eu vou te dar por herança e por possessão, para tu e para tua descendência, é a terra de Canaã. Noé falou que Cã serviria Sem. Então, um filho de Sem, Abraão, sai da sua terra, entra em Canaã. E, na verdade, ele até faz uma peregrinação, vai para o Egito, depois volta, mas não é o caso aqui. E ele faz morada em Canaã. E Abraão habita em Canaã. E Abraão, ele tem 2 filhos. Quais são? Está ficando confuso ou está dando para acompanhar? Ismael e Isaque. Esse é o ponto central. Porque de Isaque descende o povo de Israel, os judeus. E de Ismael descende o povo árabe. Tanto os árabes quanto os judeus, eles são semitas, filhos de Sem, onde Deus disse que dominaria sobre Cã. E eu quero ler essa passagem, Gênesis 16. Antes de ler Gênesis 16, eu quero dizer para vocês que em Gênesis 15, Deus, ele promete um filho a Abraão, um capítulo antes. Porque Deus, ele disse para Abraão, sai da tua terra, vai para Canaã, que eu te farei dali uma grande nação. Só que Abraão não tinha filhos. Como que Deus ia fazer de Abraão uma grande nação sem ele ter filhos? Então, no capítulo 16, diz o seguinte, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia. Também era a serva de Sara. Sara era filha de Sem, semita, e a serva dela era egípcia. O Egito pertence, já sabe aí, mas o Egito é de Cã. Era serva de Sara. Por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele já estava em Canaã. Mas ele estava só morando em Canaã, né? Ele era só um morador. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me fez a mim, e eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Mulheres, né, gente, assim... perdão. Mas a mulher, ela teve a brilhante ideia, né, de dar sua serva a seu marido, porque ela não podia ter filhos. Deus te prometeu descendentes, mas a gente não tem filhos, então não tem um filho com ela. Depois que ela tem o filho, ela despreza a sua serva, faz rixa com o marido, né? E o marido, resolva aí entre vocês duas, né? O homem também, homens, né? Bananão, né? Resolva aí, não quero nem saber, não quero me meter. E elas fizeram essa rixa. E Sara humilha Agar, e Agar foge.
Olha o que diz o versículo 7. Isso aqui me chocou. Tendo achado o anjo do Senhor, o Senhor apareceu a Agar, a serva de Sara, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Disse-lhe o anjo: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Sabe o que significa Ismael, gente? Deus ouve. Porque ela disse que Deus ouviu o clamor dela quando ela estava no deserto e coloca o nome dele de Ismael. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteiro aos seus irmãos. Fronteira aos seus irmãos. Quem é o irmão de Ismael? Isaac. Eu não sei, gente, isso aqui foi escrito há quase 2000 anos antes de Cristo, por Moisés. E se cumpriu, porque de Ismael nasceu uma numerosa nação que não se pode contar, que são os países, povos árabes. E ele morou fronteiro ao seu irmão, Israel. Isso foi vontade de Deus. Perceberam aqui? Deus quis isso. Deus quer assim. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bir-Lahai-Roi. Não sei falar árabe então. Avançando um pouco. Capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara e lhe disse, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, Ismael caçoava de Isaque. Então Sara disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los a costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água,
e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Ou seja, Sara disse, pronto, já tive meu filho, Isaque, ele é o seu descendente, Abraão, que Deus prometeu, despede Agar com Ismael. E Abraão não quis fazer, porque era filho dele, mas Deus fala, faz. Como tudo está nos planos de Deus, tudo está no controle, como Deus ele quer. E Deus fala, faz, pode fazer, faça o que Sara disse, porque eu vou fazer uma nação grande de Isaque, mas eu também vou fazer de Ismael lá no deserto. E ele despede Agar com mantimentos, até que o mantimento acaba, aí ela senta, coloca Ismael debaixo de um arbusto e se distancia, porque ela não quer ver o menino morrer. Que tragédia. E aí Deus aparece para ela e fala, Agar, recompõe-te e se levanta, porque eu vou fazer uma grande nação desse menino. E ela vê um oásis de água, dá de beber a ele e continua a jornada. E eles vão morar no deserto, nos desertos árabes. Essa história, irmãos, essa história que eu acabei de ler, ela está aqui escrita no Pentateuco, né, na Bíblia, e ela está escrita, essa mesma história, não com as mesmas palavras, mas a mesma história, ela está escrita no Alcorão. Na Torá, né? Na Torá e no Alcorão, isso. Na Torá, que é o livro dos judeus, e no Alcorão, o livro do islamismo. Com uma pequena diferença, né, que a Torá foi escrita por Moisés quase 2000 anos antes de Cristo, e o Alcorão foi escrito por Maomé, na verdade, Muhammad, né? Se você chamar ele de Maomé, para algum muçulmano, ele bate em você, tá? Para os muçulmanos é Muhammad. É o nome do profeta deles, né? A gente conhece por Maomé, mas se você conhecer algum muçulmano, quando for falar com ele, chame de Muhammad, tá? Senão vai ter uma treta aí, ele não vai gostar. Foi escrito por Muhammad 630 anos depois de Cristo. Segundo o Alcorão, Deus, o Deus de Abraão, olha só, o Deus de Abraão apareceu para Muhammad e lhe traz revelações. Alcorão significa isso, significa, esqueci o termo, mas é como se fosse assim, recitação. Alá, segundo ele, né, que é o Deus de Abraão, para eles é o mesmo Deus, Alá, recitou. Alcorão significa recitar, recitou aquelas palavras e ele escreveu. E está escrita essa mesma história, de Sara, Agar, Ismael e Isaque. E, inclusive, a história também de que Abraão oferece o seu filho a Deus. Só que para os muçulmanos, ele ofereceu Ismael e não Isaque. Não sei se vocês sabiam disso. Para os muçulmanos, quem Abraão ofereceu a Deus não foi Isaque, foi Ismael. Por quê? Porque de Ismael descende o povo árabe, que é onde 600 anos... O povo árabe nem sempre foi muçulmano, né? Eles tiveram tribos também, assim como o povo judeu, se espalharam ali no deserto, naquela região verde ali, se espalharam, e tiveram várias religiões, vários deuses, até que Maomé, 630 anos depois de Cristo, quando teve a revelação, segundo ele era Deus de Abraão, disse para ele que ele era o último profeta. Abraão foi o primeiro, e ele seria o último, e ele estava dando uma revelação para corrigir o desvio de caminho que o judaísmo e o cristianismo tinham tido do Deus de Abraão. Vejam só, as 3 religiões mais relevantes do mundo. Judaísmo, cristianismo aqui já existia,
600 anos depois de Cristo. Segundo Maomé, ele mesmo falou sobre ele próprio, né, por revelação de Alá, que ele seria o último profeta e que ele estava escrevendo ali o que o Deus de Abraão queria, porque os seus irmãos, os judeus e os cristãos, tinham desviado da vontade de Alá. Ok. Mas o que eu quero pegar agora? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o mapa. Abraão está habitando, vamos voltar um pouco, habitando em Canaã. Ele despede Agar com Ismael. Ismael sai para a região, volta aqui para os desertos arábicos, cresce e os povos árabes surgem aí, a maioria dos povos árabes, não é só por Ismael, também outros filhos de Sem, outros semitas, mas principalmente por Ismael, surgem os povos árabes. E Abraão fica com Isaac na terra de Canaã e nasce Jacó. E vocês conhecem a história, que depois vira Israel. E tem fome na terra. Jacó sai com seus 12 filhos de Canaã para o Egito. Ele desce para o Egito. A história de José, né, que vocês conhecem, o rei José do Egito. Israel fica habitando no Egito, até que Deus chama Moisés e diz para Moisés libertar o povo do Egito. Né, acabaram virando escravos no Egito. E ele diz para Moisés libertar o povo do Egito e ir para a terra que ele prometeu por juramento dar a seus pais, Abraão. Deus tinha prometido dar Canaã a Abraão. O povo tinha saído de Abraão, estava de Canaã, estava no Egito. E Deus ele fala para Moisés, volta e entra na terra prometida. E Moisés volta, passa 40 anos peregrinando nos desertos, atravessa aqui é o Mar Vermelho. Esse marzinho aqui embaixo, esse aqui é o vermelho. Ele atravessa o Mar Vermelho, fica peregrinando pelo deserto e entra em Canaã. O Mar Vermelho que ele abre, né? Todo mundo conhece a história. Entra em Canaã. Moisés morre, mas Josué conquista finalmente Canaã. E o povo de Israel finca ali uma nação. E aí temos toda a história bíblica. Então, Canaã será servo de Sem. A primeira nação que se torna servo, Canaã, se torna servo de um semita, que é Abraão e a sua descendência, que se torna o povo de Israel. E ali o povo de Israel habita durante todo o período bíblico. E aí vem as duas diásporas, eu já estou, né? Tá. A primeira, que vocês conhecem, que está na Bíblia, as duas estão na Bíblia, né, na verdade. A Babilônia, que também era um povo árabe, a Babilônia também era da região aqui árabe, invade Canaã. O Império Babilônico conquista várias terras aí, inclusive Israel. Israel vira escravo na Babilônia. Vocês conhecem essa história. Depois eles voltam e reconstroem Jerusalém, voltam para Canaã. A primeira diáspora, a primeira vez que eles saem, se espalham pela terra, depois voltam para Canaã. Tem o livro de Esdras, né, o livro de Neemias, que fala dessa restauração, dessa volta à terra prometida. E depois isso acontece de novo com Roma, já no período de Cristo. Os romanos, agora lá de cima, vindo dos filhos de Jefé, também com interesses aí, né, econômicos na região. O Império Romano também começa a dominar essas regiões e também controla Canaã, onde está o povo de Israel. E aí já é no período de Jesus, a época ali que a gente conhece na Bíblia. E 60 anos, mais ou menos depois, 60 a 100 e tantos anos depois de Cristo, os judeus ali tentam fazer uma revolta para se libertar de Roma e eles são destroçados. Eles são destroçados e o Império de Roma impede eles de morar em Jerusalém e eles se espalham pela terra de novo. Saem da terra prometida que Deus prometeu, se espalham pelo mundo, até que, agora, em 1900, recentemente, finalmente eles voltam. 1910, ali 15, mais ou menos, eles voltam a morar em Canaã. Só que nesse intervalo, o que acontece, irmãos? Israel saiu do seu território, Roma dominou, só que o Império Romano teve fim. Quando o Império Romano caiu, quem entrou ali? Os palestinos, né? Que eles estão ali.
Se você vê, tem mapas que mostram a região dos filisteus, é exatamente a região da faixa de Gaza, que você tanto ouve falar hoje em dia, é exatamente onde viviam os filisteus, na faixa de Gaza. Então, quando tem outros impérios, tem vários impérios que ocorrem nesse meio, tá? Assírio, Pérsia, né? Aí Marcelo pode me ajudar melhor, professor aí, né? Mas os professores aqui, mas tem o Império Turco também, né? Que toma turco otomano, né? Que também domina a região. Mas o fato é que quando Israel sai, os palestinos vão entrando, mesmo sendo dominados, porque Cã vai ser sempre servo, foi o que Noé declarou, mesmo sendo sempre dominados, eles entraram na região. E já mais ou menos ali, 1900, já estou terminando a parte histórica, para a gente voltar para a Bíblia, o que interessa. Entra também aí, perto da Primeira e Segunda Guerra, a Grã-Bretanha, o Império Britânico também entra aí, mas o que acontece é que Israel, os judeus espalhados na terra decidem voltar. Eles até pensaram em morar aqui na América do Sul, na Argentina. Isso foi uma possibilidade para eles. Eles falaram, a gente está espalhado, a gente precisa voltar, precisa ter uma terra, uma nação, um Estado de novo. Eles até teve uma suposição de eles virem aqui para a Argentina, mas eles, não, vamos voltar de onde a gente veio. A terra que Deus prometeu dar aos nossos pais, ao pai Abraão. E eles voltam, só que eles voltam para ali para ser um convidado. Eles se infiltram ali, a gente vai morar aqui, vocês podem deixar, o pessoal abre ali as portas. Sempre viveram judeus ali, né, mas no geral eles se espalharam por toda a terra. E aí eles voltaram. E aí depois o que acontece na Primeira e na Segunda Guerra, né, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos, as Nações Unidas se levantam e falam, não, aquele sentimento de a gente deve alguma coisa aos judeus, e criaram o Estado de Israel. Antes disso, teve uma primeira proposta de partilha, porque onde Israel queria o seu Estado, estavam ali os palestinos. E tem uma proposta de partilha de 80% de terra, isso antes da ONU, para a Palestina e 20% para Israel. Israel aceita. Israel fala, eu quero 20% só dessa terra. Mas os palestinos, inflamados pelos outros países árabes que viviam na região, a Jordânia, etc., não aceitam. Eles falam, não queremos isso. Até que nas Nações Unidas, divide mais ou menos meio a meio, em 1948, Israel aceita, toma posse da terra e declara independência. Assim que ele faz isso, começam os inícios dos conflitos que a gente ouve falar até hoje. Tá? E eu não vou mais comentar sobre isso. Pelo menos, acho que não. Agora, vamos lá. A segunda informação que eu dei aqui no início para vocês a Bíblia fala que nós seremos odiados de todas as nações, e então virá o fim. Eu não sei se você está percebendo, irmãos, um movimento mundial que aponta tudo, ele é um movimento anticristão, anticristo, no sentido de ser contrário a tudo que o cristianismo prega. E é nesse ponto, nesse sinal que Jesus disse que haveria no fim dos tempos, que o islamismo ele passa a ser relevante. Veja, tudo está no plano de Deus. Deus escolheu Agar, escolheu Ismael, falou que ia separar dele um povo. Então, Deus tem um propósito com o povo do Islã. E eu quero ler Apocalipse, vamos lá, de Gênesis a Apocalipse, né, irmão? Apocalipse 12, versículo 1, diz o seguinte:
viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é essa mulher? Assim, vamos lá, né? O livro de Apocalipse, a gente sabe que ele é o livro com mais dificuldade de interpretação de toda a Bíblia, né? Porque ele é cheio de figuras de linguagem, né? Vamos dizer assim, ou alegorias. E tem gente que traduz algumas coisas literalmente, outras pessoas que tentam interpretar. Mas é um consenso, por essa história que a gente vai ler, mas pelo menos a maioria dos teólogos que eu conheço, que entende que essa mulher se trata de Israel, porque as 12 coroas na sua cabeça fala das 12 tribos, e a gravidez, o filho que ela está para ter, é Jesus, porque Jesus descende dos judeus, amém? Jesus era judeu. Aí ele diz, viu também outro sinal, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Mais na frente o texto vai dizer que esse dragão é Satanás. Então aqui não tem dúvida. O texto diz que esse dragão é o diabo. Ele fala, antiga serpente, lá de Gênesis, agora é o dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho, Jesus, foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Israel, né? Foge para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E aqui fala da vitória de Cristo, né, sobre Satanás. E aí no versículo 13 diz, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então aqui Jesus já tinha nascido, e Satanás já derrotado, e depois quando ele se viu derrotado, aqui diz que ele persegue a mulher, ele persegue Israel, que lhe dera à luz o filho varão. Só que à mulher foram dadas asas como de águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então diz que o dragão tenta destruir a mulher, mas a ela é dada uma asa para se defender. Não à toa, né, desde então, Israel tem passado por diversas guerras e tem vencido todas elas. Vocês sabem da história. Eu não estou negando aqui, tá, gente? Se a gente for falar aqui de questões geopolíticas, há falhas de todos os lados, inclusive da nação Israel, também há, assim. Inclusive, eu vou ler aqui mais na frente um texto interessante sobre isso, mas vamos lá. Me ajudem, eu sei que está denso, mas a gente vai chegar lá. Então a serpente, versículo 15, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Rio, águas, mares, rios, várias vezes na Bíblia, e aí, conjectura minha, mas é como eu entendo, se referem sempre a multidões, a povo, e diversas vezes a exércitos. Então é como se Satanás tivesse levantado exércitos aqui para destruir Israel. A terra, porém, socorreu a mulher, versículo 16, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca, e dá a Israel a vitória sobre todos os seus exércitos inimigos. Irou-se o dragão contra a mulher, e aí ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Está dizendo que o dragão vai desistir
de guerrear contra Israel e vai atrás dos cristãos. Aqueles que carregam o testemunho de Jesus. De tanto ser derrotado por Israel, carregam o testemunho de Jesus. Eles vão atrás dos que carregam o testemunho de Jesus. E a partir desse momento, irmãos, Apocalipse termina nesse ponto, ele entra no capítulo 13 e começa a falar das bestas que simbolizam o governo do anticristo e fala da marca da besta. No capítulo 13, é como ele vai perseguir os cristãos. Ele, de tanto ser derrotado por Israel, ele fala, agora eu vou perseguir os cristãos. E aí começa o capítulo 13, ele fala das bestas e da marca da besta. Todo mundo aqui já ouviu falar da marca da besta, né? Que é colocada onde? Na fronte ou na mão direita. Segundo o texto de Apocalipse 13. Se você for ler, vai estar escrito isso. E que muita gente fala de chip, né? Essas coisas e tal. Mas marca na testa e na mão direita, na época do Império Romano, simbolizava escravidão, porque os escravos eram marcados na fronte e na mão direita. E mão direita, destra, sempre é uma simbologia na Bíblia que refere sobre os feitos de alguém, aquilo que você faz. Né? A destra do Senhor faz maravilhas. Né? A destra fala dos feitos, aquilo que você faz. E a mente, e a testa fala da mente, aquilo que você pensa. Aquilo que a gente faz é um produto daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê. Então ele está dizendo que vai escravizar. A marca da besta vai te escravizar no que você pensa, na sua ideologia e naquilo que você faz. O que está acontecendo? Eu creio, por mim, né, deixar aí, talvez, pastor Marcelo, Louro, tem mais autoridade aí para falar sobre escatologia, né, mas eu creio que essa ação das bestas em colocar as marcas já iniciou. Porque esse controle, irmãos, se você pegar a história do mundo, do início até os dias atuais, ela converge para um domínio. No passado, os povos eram cada um por si e cada um cuida de si e da sua vida. Hoje, está concorrendo para um conceito mundial de que o mundo precisa de controle. Tá? E sem questionar aqui se é bom ou se não é bom, tá? Mas é profecia bíblica, tá? Que é assim que vai ser. Inclusive até os filmes, todos os filmes futuristas que existem, eles sempre apresentam um mundo futurista onde há um controle, né? Um controle social da população. Sempre vai ter razões e desculpas para o controle, a segurança, a saúde, né? E por aí vai. A educação, a alimentação. Mas o fato é que o mundo está concorrendo para isso. E o que está acontecendo no mundo hoje tem dois, eu não sei se você concorda comigo, mas tem dois movimentos mundiais acontecendo. Um é um clamor pelas liberdades individuais, ao mesmo tempo que se clama por um controle da coletividade. Parece até ser um paradoxo, mas não é. Que é liberdade individual? Olha, se ele quiser fazer sexo com 5, ele faz. Se ele quiser fazer com animal, ele faz. Né? Eu já estou indo muito além, mas vai chegar, irmãos. Pode ter certeza que vai chegar. Se quiser fazer com o irmão, com a tia, né? O que ele quiser fazer, ele faz. A base para esse conceito é: faça amor e não guerra. Bota a mão no ombro e faça amor e não guerra. Se ele ama, quem é você para impedi-lo? Isso, irmãos, é o que se chama da amoralidade. O que é isso? É quebra, é sem moralidade. É uma sociedade que não existe moralidade, não existe certo ou errado, não existe regras. Tá? Cada um faz o que quer. Abaixo regras contra as liberdades individuais. Se ele quiser usar droga, ele usa. Tá? Se ele quiser se entorpecer, ele se entorpece. Se ela quiser abortar, ela aborta. Né? Deixa fazer. E esse movimento inicia... Desde que o mundo é mundo,
se tenta fazer isso. Só que os mundos primórdios, eles foram criados na base de regras e leis. As primeiras sociedades, que eram regras para trazer a moralidade nos povos. E desde então, muita rigidez de lá. E esse processo de tentar buscar as liberdades individuais vem ocorrendo. Até que nunca antes o mundo está, finalmente, todo mundo percebendo que, opa, a gente está chegando lá. Esse é o primeiro braço de onde surge o ódio aos cristãos. Porque o cristão é quem? É o cara que diz, não, você não pode fazer sexo com quem você quer, você tem que fazer só com sua esposa. Não, você não pode usar droga, você tem que se manter... Como? É isso aí. Você tem que se manter... a palavra agora me fugiu. O oposto de embriagado, né? Sóbrio. Obrigado, gente. Você tem que se manter sóbrio, alerta, vigilante. É o que o cristão prega, né? E o cristão prega mais o quê, né? O cristão prega que a mulher tem que ser submissa ao marido. É isso? Não. O cristão prega que a mulher tem que ser submissa ao marido que ama a sua esposa e entrega a sua vida por ela. É isso que o cristianismo prega. E que a considera entre todas digno de honra. Entre todos, maior digno de honra. Mas, enfim. Então, isso tudo surge como uma quebra de moralidade nas populações, no mundo. E disso surge já um ponto de ódio ao cristianismo. Vocês serão odiados de todas as nações. Isso está acontecendo, irmãos. Não sei se vocês têm percebido. Eu ouvi uma reportagem esses dias sobre em quem não votar nas próximas eleições. Em primeiro lugar lá, candidatos cristãos, crentes. Segundo, políticos ficha suja. Primeiro lugar, se for crente, não vote. Segundo, se for ficha suja, não vote. Para você ver o nível. Eu vi essa lista recentemente. E aí tinha outros tipos lá de políticos, né, para quem não votar. Esse é o primeiro braço. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Esse movimento mundial, que a gente chama de progressismo, que está acontecendo em busca das liberdades individuais, ele tolera todas as religiões, menos o cristianismo. Você já percebeu isso? Todas as religiões são bem-vindas, menos o cristianismo. Inclusive, o islamismo, que deveria ser também, porque o islamismo, eu vou dizer, até mais do que o judaísmo, ele tem mais moralidade, assim, em questão de regras, né, do que o próprio judaísmo e o cristianismo. É a religião que mais tem regras morais. Inclusive, regras que afetam a dignidade da mulher, né? Todo mundo sabe disso. Mas isso é uma grande questão, que muita gente... Por quê? Por que só o cristianismo e o judaísmo é odiado? E o islamismo, que são as 3 religiões monoteístas da Terra, todas as outras... existem, né, outras, mas essas são as principais, já falei isso aqui, né? A maioria das outras, elas são politeístas, mas... Por que na hora que se fala do islamismo, o negócio é mais... Há também quem critique, né, quem tenta combater o islamismo, mas não nas mesmas proporções do que há contra o cristianismo. Faça uma declaração, você cristão, que, né, vira reboliço aí no mundo atual. Mas por quê? Porque eu creio que o islamismo é o outro braço do plano de Deus para sermos odiados de todas as nações. Porque Apocalipse 18 fala que ele viu emergir aqueles que haviam sido decapitados, aqueles que não aceitaram a marca da besta. Eles foram decapitados, está escrito isso na palavra de Deus, porque não aceitaram a marca da besta. Jesus uma vez declarou assim: chegará o dia
que vocês serão mortos e os seus opressores vão julgar que estão servindo a Deus. A Deus. A Deus. Ele não está falando a deuses, está falando a Deus, o Deus de Abraão. E, pelo amor de Deus, irmãos, tá? Sem nenhum preconceito religioso aqui, eu estou trazendo textos bíblicos, tá? Quem é o povo da terra, quem é o povo, a religião do mundo, que além dos judeus e dos cristãos, crê no mesmo Deus de Abraão? O Islã. Tem um livro chamado Sunas. É o livro das jornadas. Eu estudei, irmãos, eu sou pesquisador, tá? Das jornadas de Maomé. Mohammed recebeu a revelação e depois ele praticou como profeta de Deus. Esse livro conta as jornadas dele, o que ele fez como profeta do Islã. Tem uma passagem nesse livro, irmãos. Presta atenção no que está escrito nessa passagem. Porque lembra que ele veio como profeta para corrigir o desvio de rota dos judeus e dos cristãos, os seus irmãos que creem no mesmo Deus de Abraão, que se desviaram, né? Inclusive para o Islã, não sei se você sabe, Jesus é um profeta. Não sei se você sabia disso. Jesus é um profeta do Islã. Israel, Jacó, é um profeta do Islã. Davi é um profeta para o Islã. Está escrito assim lá. Não sei se é exatamente com essas palavras, mas o que importa aqui é o conceito. Ele diz: todo aquele que diz que Deus tem um filho deve ser morto por decapitação. Quem é que diz que Deus tem um filho, irmãos? Por mais que o islamismo fale dos infiéis, e você pergunta, quem são os infiéis para o islamismo? É todo aquele que não segue o islamismo, muita gente diz isso. Mas o foco deles, o infiel para ele, é judeu e cristão. Porque eles são os que creem no mesmo Deus de Abraão e que desviaram, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Não está demorando, gente. O Estatuto do Hamas. Vou ler uma parte do Estatuto do Hamas para vocês, gente. Tá? Se você entrar lá no site deles, procurar o Estatuto, é isso que está escrito lá. Lembrando que o Hamas ele é considerado como por alguns grupos terroristas, por outros grupos extremistas. Eles professam a fé islâmica, mas são considerados muçulmanos radicais, né? Existem os muçulmanos moderados, mas, enfim. Mas é como o vídeo que o pastor mandou hoje, né? Quando os extremistas mataram lá 6 milhões de judeus, os moderados foram inúteis, né? Foram inúteis naquele momento. O que os moderados fizeram? Os pacificadores, né? Vamos lá. Não há estatutos, diz. Cadê aqui? Sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal. E credes em Alá. Se somente os povos do livro, isto é, judeus e cristãos, vejam como o foco deles é sempre em torno dos judeus e cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. Nunca serão capazes de nos causar sério mal, serão apenas incômodos. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos por meio de um compromisso com Alá, ou por meio de um compromisso com os homens. Recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá, e erradamente mataram os profetas por serem desobedientes e transgressores. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer todos aqueles que existiram anteriormente a eles, segundo palavras do mártir Imam Hassan al-Banna, com a graça de Alá. O mundo islã se encontra em chamas e cada um de vós deveis, e todos nós devemos jogar água, mesmo que seja um pouquinho, para fazer extinguir o que pode ser extinto, sem esperar pelos outros.
Então eu me pergunto, né, por que o mundo que clama por liberdades individuais, ele não consegue condenar o Islã? Porque no fundo, tudo isso é um cumprimento de uma profecia, de que nós seremos odiados por todas as nações. Então, por mais que Islã fira algumas liberdades individuais, segundo a ótica dos progressistas, mas eles têm o mesmo inimigo em comum, que são os cristãos. E esse condicionamento do pensamento e das atitudes que esse mundo pós-moderno, progressista, tem pregado, eu creio ser ela a marca da besta. E todos aqueles que não aceitam essa marca, que não aceitam ser escravizados ideologicamente nas suas atitudes, por Apocalipse 18, serão decapitados. Aí Jesus falou, chegará o momento que vocês vão ser decapitados por alguém que julga estar servindo a Deus. Irmãos, muita gente, falando de decapitação, né, a gente já lembra do que ocorreu, né, recentemente aí com os bebês. Mas, enfim. Muita gente pergunta, como é que pode um indivíduo sanguinário fazer um negócio desse? É um demônio na vida deles. Irmãos, eles acham que estão servindo a Deus. Entenda isso. Isso chama-se zelo. Deus tem um plano com tudo isso. Desde lá do passado, quando Ismael nasceu em Agar. Sim, mas o que nós temos a ver com tudo isso, né? Além do fato de você só está botando medo, né? Só estou botando medo em vocês até agora, né? Onde é que eu quero chegar? Amém. Inclusive, aproveitando, eu lembrei de uma coisa aqui. Caio, você falou aqui que você não tem nenhum testemunho para dar. Não, ainda. Mas vocês têm dado muitos testemunhos. Sim. Desde que eu cheguei aqui, desde que vocês chegaram aqui, né? Porque eu cheguei primeiro. Eu nunca vi vocês esmorecerem, negar a fé, mas já vi vocês empregados, desempregados, tendo que carregar menino pequeno para vir aqui servir, sem dormir, estressados. No bom sentido, estressados, cansados, né? E sempre dando glória a Deus. Aquela viúva pobre, o testemunho dela foi aquele. Esse foi o testemunho dela. Ela, no que ela tinha, no que ela estava, ela poderia dizer a mesma coisa, né? Eu não tenho nenhum testemunho para dar. Esse foi o testemunho dela, porque ela continuou adorando ao Senhor em toda e qualquer situação. E sempre o testemunho, esse tipo de testemunho é o que mais alcança vidas. O livro de Apocalipse diz que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. São esses testemunhos que valem mais do que mensagens. Eu já ouvi diversas histórias de pessoas que pregavam e se convertiam, 1, 2, 3, elas começaram a ser perseguidas, não negaram a Jesus, aí se converteu 500, 1000. Porque diante do testemunho, de ver você não esmorecer a sua fé, não negar a sua crença, o seu princípio a Deus, isso marca, quem vê aquele testemunho, ele fala, quem é esse Deus, quem é essa verdade que ele crê ao ponto de entregar a sua vida? Essa é a maior mensagem que a gente tem para pegar, através do nosso testemunho, de permanecer firme, não se deixe ser controlado ideologicamente, nem nas suas atitudes. Amém? O cerco vai se fechar, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus ele falou. E como todos estamos percebendo dos sinais dos últimos tempos, está se fechando. Está chegando a hora. Permaneça firme até o fim e você receberá a coroa da vida. Amém? Para finalizar, eu quero ler Gálatas 4. Perdão pela demora, tá, gente?
livro de Gálatas traz de volta a história de Sara e Agar. No capítulo 4, versículo 21, Paulo ele diz o seguinte: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O filho da escrava é Ismael, e o filho da livre, Isaque, que é o filho da promessa. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Por que o da escrava nasceu segundo a carne? Porque nasceu mediante uma incredulidade, uma tentativa do homem de fazer cumprir a vontade de Deus. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Eu só quero fazer um parêntese aqui. Aqui não existia islamismo ainda, tá? Nem o cristianismo estava surgindo. Esse texto aqui, ainda não existia islamismo, mas já existiam os povos árabes. Mas não eram islâmicos. Essas coisas são alegóricas, versículo 24, porque essas mulheres são 2 alianças. Agar e Sara são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. O Monte Sinai é o monte onde Deus deu a revelação a Moisés dos mandamentos e da Torá. As leis judaicas foram dadas a Moisés no Monte Sinai. Então, quando Paulo lhe fala aqui que essa aliança do Monte Sinai, essa é a aliança da lei. Da lei, a lei moral, a lei da moralidade, que diz o que é certo e o que é errado, que diz o que é puro e o que é impuro. Essa é Agar. Então, Agar representa, veja só, Agar não representa o povo árabe e o povo islã. Agar representa a religião, o povo que segue ao Deus de Abraão, tentando se justificar por leis, incluindo o Islã, porque o Islã também é baseado em leis e regras. Mas o judaísmo ortodoxo, na sua origem, também o era. Ok? Entendido isso? A lei de Moisés. É isso que Agar representa. Não é uma etimologia ou uma religião específica. Ora, versículo 25, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Monte Sinai não é onde fica o Jerusalém, mas ele diz, corresponde a Jerusalém atual. Por quê? Porque ele está dizendo, atualmente, Jerusalém serve a Deus seguindo as leis, querendo apenas seguir um conjunto de leis, as leis dadas a Moisés. Então, mesmo o povo judeu, nessa época aqui, Paulo está dizendo, também representado por Agar. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Aí está falando agora dos cristãos. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Ismael perseguiu Isaque, assim também agora, contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Está falando das alianças. A aliança da lei, de modo algum, será herdeiro com a aliança pela graça, da liberdade. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vou concluir agora. A história da humanidade, planejada por Deus, é uma história de rendição. Amém? Entenda uma coisa. Quando Deus criou Adão, não tinha um mandamento na terra. Aliás, só tinha um, que era não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não tinha mais nenhum mandamento, nenhuma lei. É a liberdade individual no seu apogeu.
Adão poderia comer o que ele quisesse. Pelo menos a Bíblia não descreve nenhum mandamento, né? Eu estou falando aqui o que está escrito na Bíblia. Isso deu certo? Não. Adão pecou. Não deu certo. Em seguida veio a lei. O oposto, o legalismo. Agora vamos criar moralidade, encher de lei, regra. Veio o povo judeu, que também é representado pelo povo islâmico. Mais tarde, né? As religiões com regras de moralidade. Deu certo? Também não. E onde está a solução? A solução está no Filho da mulher, Jesus, quando ele veio e entregou a sua vida em carne para nos fazer livres do pecado e poder servir a Deus voluntariamente. Porque o que Deus requer de nós é que a gente o sirva voluntariamente. Esse é o grande problema da religião baseada em leis. Porque o problema não é a lei, porque a lei é boa, pura e santa. Mas o problema é que muitos acabam servindo só porque está escrito. Porque está escrito. E o que Deus ele quer é formar uma família de irmãos semelhantes a Jesus, que o adoram voluntariamente. Uma mulher samaritana, em João 4, pergunta a Jesus, vocês dizem que é em Jerusalém que tem que adorar. Os samaritanos dizem que é no monte. Os samaritanos, eles eram tipo os judeus legalistas ao extremo. Era aquele que só cria no Pentateuco, não cria nos profetas, não cria em visão, profecia, em oração em línguas. Não eram pentecostais, né? Não eram os pentecostais, eram os não pentecostais, né, da época. Só cria no Pentateuco. A gente tem que adorar no monte, porque foi o monte onde Abraão ofereceu. Eles eram judeus. Onde é que tem que adorar Jesus? Jesus fala, nem no monte, nem em Jerusalém. Está dizendo, não se adora por lei. É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura. Então, quem é o filho da escrava? Representa aqueles que seguem em Cristo, a Deus, pode ser Cristo, né, mas ao Deus de Abraão, quem quer que seja, por meio de leis, por meio de regras. Porque está escrito, porque ele tem que cumprir, porque ele tem medo do inferno, porque ele quer alcançar a recompensa. E quem é o filho da livre? Representa aqueles que fazem porque amam a Deus. Só que nem as liberdades individuais, nem o legalismo no extremo conseguiu nos fazer servir a Deus por amor. Só conseguimos isso através de Cristo, derramando o seu Espírito sobre nós. Aí que estão os cristãos, porque aí é onde entram os cristãos, porque os cristãos são esses, pelo menos é para ser, né? Éramos para ser, temos que ser. Aqueles onde Deus resolveu o problema da humanidade. É por isso que o mundo nos odeia, porque eles são escravos. Você entende isso? É por isso que o mundo vai nos odiar, porque eles são escravos. Sejam dos seus pecados, das suas vontades carnais, aqueles que pregam as liberdades individuais, sejam por um conjunto de regras e religião. Todos são escravos. E eles nos odeiam porque nós somos livres. Só que aí fica a pergunta aqui. Você tem servido ao Senhor livre? Por que você faz o que você faz? Né? Mão direita aqui. Por que você entrega o dízimo? Por que você adora quando levanta as mãos? Tem que ter uma lapadinha final, né, irmão? Por que você vem ao culto? Por que você faz o que você faz para Deus? Porque você o ama? Ou porque é a tua religião? Você ainda está na Jerusalém do Monte Sinai? Ou está na Jerusalém espiritual que desce do céu? Porque é o que Paulo fala, a Jerusalém espiritual. Nós, porém, somos a Jerusalém espiritual. O fim está chegando, irmão. Estamos sendo odiados por todas as nações.
onde você vai se encaixar, nenhum de nós vamos nos encaixar nisso. A redenção da humanidade não pode estar em movimentos da humanidade. Mulheres, a sua redenção não está no feminismo. O machismo existe. Mas ele não é um problema social, ele é um problema do pecado de Adão. Os homens pecam, mas as mulheres também pecam. A nossa redenção não está em nenhum movimento social. Negros, sua redenção não está no movimento antirracista. Homossexuais, sua redenção não está no movimento LGBTQIA+. A redenção de toda a humanidade está em Cristo. Só Ele conseguiu oferecer para Deus em redenção por toda a humanidade, resolver o problema de todos nós. Só Cristo resolve. E é por isso que o mundo nos odeia. E vai nos odiar. E tem que ser assim, bem-aventurados se vós sois odiados por causa do meu nome. Disse Jesus. Vocês serão odiados de todas as nações. Esse evangelho será pregado em todas as nações. Então virá o fim. É interessante que os judeus e os cristãos sempre foram odiados, mas nunca como agora, que é por todas as nações. Se você estudar, você vai ver que teve um imperador aqui, um país que odiou e perseguiu. Teve um outro aqui que odiou e perseguiu. Mas sempre tinham aqueles também que abraçavam. A gente está percorrendo para um momento em que todos vão odiar. Todos estão nos odiando. Amém. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Nos dê graça para perseverar até o fim. Amém. Vamos orar, porque eu já falei demais. Amém, irmãos. Depois tinha que ser um mestre, né? Está trazendo essa palavra para a gente. Mas é importante, nesse momento que a gente está vivendo, existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas e essa palavra é muito oportuna. Todo esse cenário que nós estamos vivendo agora tem uma situação importante que o Rafa falou e que a mídia e as narrativas da mídia deturpam e distorcem completamente. A religião muçulmana, ela tem algo que está estabelecida que se chama jihad. E eles entendem que isso significa uma guerra santa. Dentro dessa cultura se estabelece que todo infiel é todo aquele que não é muçulmano. Esse é um infiel. E dentro da jihad, essas pessoas têm que morrer. Veja que paradoxo. A intolerância religiosa que muitas vezes nós somos acometidos da intolerância religiosa por muito menos do que isso. Mas a questão dos muçulmanos com a jihad, eles falam isso claramente. Os imãs, que seriam os pastores, eles falam isso claramente. Que dentro da jihad, da guerra santa, precisam eliminar todo aquele que é infiel. E não há intolerância para isso. E é exatamente isso que Rafa falou. E qual é o agravante disso tudo? O mundo muçulmano é o mundo que mais cresce no mundo. Existe um dado que para mim foi uma surpresa muito grande.
A Índia já passou a população da China, não é isso, Marcelo? Quem já sabia disso? A Índia ultrapassou a população da China. E o mundo muçulmano está tomando a Índia. Você entende o que é esse cerco que está fechando? Porque o mundo muçulmano está tomando os 4 cantos da terra. E não é só agora, como o Rafa falou, a questão de Sem, do semita, porque tudo isso declara o antissemitismo, que é oriundo dos semitas, dos descendentes de Sem, que são os judeus. Antissemitismo é tudo aquilo que foi o que aconteceu na Segunda Guerra. Mas agora isso se estende agora não só no antissemitismo, mas no anticristianismo. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. O jihad, eles entendem que eles são estabelecidos. Como você vai de encontro a isso? Uma pessoa que entende que ela é um mártir quando ela morre. Os terroristas do Hamas, que quando entraram em Israel, eles entraram sem caminho de volta. Porque eles entraram para morrer. Mas antes de morrer, eles iriam fazer todas as barbaridades que nós temos visto. É contra isso que nós estamos lutando. Então, hoje a gente tem um grande desafio. Enquanto cristãos, enquanto igreja. Que não só é no que diz respeito à questão de levarmos esse evangelho, mas hoje o nosso maior desafio é atingirmos o mundo islã. Levarmos o evangelho para o mundo islã. Esse é o maior desafio da igreja nos dias de hoje. Tem um livro que está sendo muito difundido que se chama O Filho do Hamas, que é um filho de um líder do Hamas, que se converte ao cristianismo e que fala tudo o que acontece dentro do Hamas. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio hoje é levarmos o evangelho para o mundo muçulmano. Para tentarmos atenuar tudo isso que está acontecendo já no cenário mundial. E que está gerando um colapso em continentes, em todos os continentes, e que se está perdendo o controle. Hoje eu estava falando, a França e a Alemanha perdeu o controle, a Suíça perdeu o controle, porque o mundo muçulmano está tomando conta desses locais e estabelecendo as suas regras. Nunca houve tanto ocorrências de estupros que estão tendo na França e dentro da Alemanha, porque eles não respeitam as mulheres. Então, queridos, tudo isso isso não é a questão apenas ideológica, porque atrás de tudo isso existe toda uma questão escatológica e profética realmente em cima disso. E que nós precisamos nos preparar nesse tempo para os desafios que estão sendo postos diante de nós. Porque nós estamos na contramão de tudo isso, né? E mesmo diante disso tudo, nós precisamos acreditar no poder do Evangelho. O Evangelho, ele é poderoso para alcançar, ele é poderoso para transformar, ele é poderoso para mudar essa mentalidade, né? E assim como Deus conseguiu fazer isso na nossa vida, Ele pode conseguir fazer isso na vida até dessas pessoas que foram sequestradas dentro da sua crença e das suas ideologias. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar, irmãos. Talvez
todas essas coisas, para muitos, não julguem isso relevante, mas eu quero dizer, isso é muito relevante. Precisamos estar antenados com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Para quê? Para que possamos ser despertados do nosso sono. Porque muitos de nós talvez estejamos, mas isso não tem a ver comigo. Né? Muitos estão talvez, né, tendo essa interpretação, mas é Israel e o Hamas, isso não tem a ver comigo. Tem a ver sim. Tem a ver com você sim. E talvez o resumo de tudo isso que Rafa está falando aqui é que tem a ver conosco. Isso está se aproximando de nós. E nós precisamos estar prontos. Amém? Aleluia. Levante suas mãos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. E Te pedimos, Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso coração e nos traga espírito de entendimento e de revelação, para que possamos, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, ter o discernimento, ó Deus, dos ciclos, das estações, que possamos olhar para a figueira, para o relógio de Deus, e possamos, Senhor Jesus, ter o entendimento desse momento que nós estamos vivendo hoje. Senhor, o desafio para nós é sermos uma testemunha, Pai. Para isso o Senhor derramou do seu Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos capacitar nesse tempo. Que o Senhor possa adestrar as nossas mãos. Que o Senhor, ó Deus, possa nos encorajar em um tempo tão desafiador e tão difícil. Que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, a missão da igreja nesse tempo, Senhor. E que não venhamos a retroceder, que não venhamos a arrefecer, Senhor, que não venhamos, ó Deus, a esmorecer nesse tempo, mas, ó Deus, que a cada dia possamos, ó Deus, estar mais comprometidos, incendiados na missão da eclésia do Senhor. Ó Espírito Santo, para isso nós dependemos de Ti, para isso nós dependemos de Ti, Senhor. Então venha, Espírito Santo de Deus, e nos alcance, e não nos deixe a nossa lâmpada apagar, e não permita que falte o óleo, o azeite, ó Deus, para que as nossas lamparinas se apaguem, mas que o Senhor, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, possa nos comprometer ainda mais, e nos trazer um sentimento de pertencimento a essa última colheita, onde o Senhor declara: onde estão os trabalhadores da seara? Porque os trabalhadores, ó Deus, têm sido poucos. Ah, Espírito de Deus, nos desperte nesse tempo, e nos levante, Senhor, como os trabalhadores da seara, desse povo que irá gerar, ó Deus, essa última colheita sobre a terra. Eis que os campos estão brancos, Senhor. Eis que os campos estão brancos. Então, Espírito Santo de Deus, venha aqui sobre nós. Venha sobre nós, Senhor. Nos reposicione, Espírito de Deus. Nos reposiciona, Pai, nesse tempo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Ah, Senhor, como nós dependemos de Ti. Nos prepare, Senhor, para esse tempo. Que o Seu Evangelho seja poderoso sobre a terra. Levante, Senhor, os Teus baluartes. Levante os Teus atalaias, Senhor. Levante aqueles que estão na torre, vigilantes, ó Deus, atentos a todas as movimentações, ó Deus. Principalmente as movimentações dos nossos inimigos, para que, Senhor, venhamos a mudar o cenário. Ah, Senhor, nos ajude a Te amar mais,
precisamos te amar mais, porque quem ama sempre está pronto, Senhor, para sacrificar, para oferecer, para se render, para se entregar, porque quem ama é capaz de dar, Senhor. E é por isso que a tua palavra diz: porque aquele que amou de tal maneira, ele entregou o seu filho. É só aquele que ama que pode e que tem capacidade para entregar. Então por isso nos ajude a te amar mais, a te amar mais, que o nosso amor seja maior e acima de todos os outros nossos amores, o amor a ti, Senhor, o amor a ti. Pressionados, mas não desanimados,